Olá! Hoje nós vamos fazer uma reflexão, tá? Sobre o livro Ordens do Sucesso, Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Esse livro do Bert. Hoje eu quero olhar para uma questão muito importante, a importância do movimento, do fluxo de amor em direção à mãe e ao pai. Mas precisamente agora nesse trecho que eu vou ler, nós vamos falar em direção à mãe, tá? E as suas consequências na vida. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento, vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa. Se a mãe ficou doente, precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e o desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela. Eu me separo dela. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela, fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão, e quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança a rejeita internamente, e muitas vezes expressa isso. As consequências do movimento interrompido. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente tem amplas consequências para a vida posterior e para o nosso sucesso. Como isso se mostra em detalhes? Mais tarde, quando essa criança quer ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma da separação precoce. Então se detém internamente em seu movimento em direção a ele. Ao invés de se dirigirem ao parceiro, ficam esperando que ele venha em sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente, tem dificuldade de suportar a sua aproximação, rejeitando-no de uma ou de outra forma, ao invés de receberem-no felizes e tomá-lo. Sofrem com isso e mesmo assim só podem se abrir para ele hesitantes, e quando fazem isso, muitas vezes o fazem só por um curto espaço de tempo. Algo parecido ocorre em relação aos seus próprios filhos. Algumas vezes também suportam com dificuldade a sua aproximação. Qual seria a solução para eles? Esse trauma é superado onde começou, pois, quando sempre atrás de cada trauma existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação como enraizados ou paralisados. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento e em nossa recordação quando, apesar de todo o medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedindo ou interrompido na primeira ocasião. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento e em nossas recordações, quando, apesar de todo o medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedido ou interrompido na primeira ocasião. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora, a ser novamente a criança de outrora. Olhamos para nossa mãe de outrora, apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora. Vamos em direção a ela, dando pequenos passos, com amor. Nós nos detemos internamente. Olhamos em seus olhos e esperamos até sentirmos dentro de nós a força e a coragem para o próximo pequeno passo e os passos seguintes
até cairmos finalmente nos braços de nossa mãe, abraçados e segurados por ela, finalmente de novo unidos a ela com amor. Mais tarde experimentamos, aqui também, para começar, primeiro internamente, se conseguimos fazer esse movimento com um parceiro amado. Olhamos para ele em seus olhos e, ao invés de esperar que ele se movimente em nossa direção, damos o primeiro passo, pequeno primeiro passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que tivermos reunido força o suficiente, damos o segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção, lentamente, passo a passo, até que o tomemos em nossos braços e ele a nós, até que o seguremos e deixemos que ele nos segure, feliz e longamente. O movimento em direção ao sucesso. Por que descrevi isso tão detalhadamente? O movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova mais tarde ser um obstáculo decisivo para o sucesso em nosso trabalho, em nossa profissão e na nossa empresa. Aqui também trata-se de se dirigir ao sucesso, ao invés de esperar que ele venha a nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário sem antes entregar o rendimento correspondente, quando nos escondemos atrás de outros ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho e nos afastamos ao invés de nós dirigirmos alguém ao trabalho com alegria. Todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e a outros seres humanos, dispostos a fazer algo por eles, servi-los, ao invés de duvidar, ficar parado e esperar que eles se movimentem. Então nos dirigimos a eles e ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo a nossa mãe carinhosamente atrás de nós. Conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro nós fomos até a nossa mãe e agora ao nosso sucesso. Interessante, né? Às vezes a gente fica mais fácil ficarmos na mágoa ou culparmos os nossos pais do que não deu certo para nós, né? Ficar na zona de conforto. Mas se nós realmente queremos o sucesso, nós devemos parar e olhar para todas essas dores, ressignificá-las, né? E muitas compreendem, às vezes, de onde vem esse fracasso, essa falta de energia, né, da vida. Algumas abordagens não olham especificamente para isso. Dentro da sistêmica, o nosso olhar vai justamente para essa conexão com mãe e com pai. Como é que foi isso? Porque não é que seja culpa do pai ou da mãe, mas os nossos traumas todos iniciam-se com as nossas relações com mãe e com pai, independente de ter sido algo que eles nos fizeram, mas isso depende de como nós internalizamos cada situação. Na verdade, nós é que fizemos as escolhas, né? Só que nós não lembramos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, nos acompanhe. E em breve nós estaremos lançando um curso de movimento primário interrompido em parceria com a IPC para nos aprofundarmos, olharmos mais aprofundado para essa questão do movimento primário interrompido, quais as consequências e como nós conseguimos resolver, ressignificar isso para que o paciente se conecte novamente com a energia da vida, com a saúde, com o sucesso. Nós vamos ficar nessa reflexão, né? A importância desse fluxo de amor em direção à nossa mãe. Quando somos criança, a nossa mãe nos nutre, né? E na vida adulta, quem nos nutre?